Fala família da Só Futebol, beleza? Família, tô aqui hoje pra gente falar de seleção brasileira, né? Ontem teve um primeiro jogo das eliminatórias, né? Da seleção contra a Bolívia, primeiro jogo do Diniz no comando da seleção e, cara, vou falar primeiro do campo de bola, tá? E depois eu queria tocar em assuntos também que são alheios ao jogo, né? São alheios ao futebol, né? Mais questões administrativas aí envolvendo a CBF que eu discordo de muita coisa, mas no momento vamos falar do campo de bola e, cara, eu gostei muito do jogo. Claro, a Bolívia é um adversário que é muito difícil você ter alguma análise tática mais profunda, né? Basicamente o Brasil só atacou durante a partida, né? O Brasil durante o momento que começaram a contar a estatística de quantidade de posse de bola numa partida, foi a primeira vez que a seleção teve 80% de posse de bola em um jogo, né? Contando aí desde que essa estatística começou a ser contada, né? E, né, pelo SofaScore, basicamente que é o maior centro de estatísticas aí que existe, né? Hoje em dia, então foi uma marca muito expressiva, né? Principalmente se tratando de seleção brasileira, porque a gente imagina que a seleção sempre tem ali um domínio significativo, né, do jogo e, na verdade, muitas vezes, apesar de, né, ali uma posse de bola de 70%, ela já ser muito boa, mas 80%, mesmo sendo um adversário que é frágil ali, tecnicamente, é muita coisa, né? E o Brasil, basicamente, não sofreu os riscos, sofreu o gol ali quando já estava 4x1, 4x0, né? A Bolívia fez o 4x1 e foi uma partida que taticamente dá pra gente falar muito do aspecto ofensivo, né? A qualidade que o Brasil teve com a bola, isso todo mundo sabe, eu acho que, já falei várias vezes, acho que o jogador brasileiro, ele tem muito recurso com a bola no pé e os jogadores, desde o primeiro dia, sempre vem elogiando a metodologia de trabalho do Diniz, né? Eu acho que isso traça muito também ver que o Diniz, ele gosta todo o trabalho que ele tem, né? Voltado aos jogadores. É com a bola, né? E a gente sabe que os jogadores, eles gostam disso, eles gostam de trabalhar com bola. Então, se você vai trabalhar ali uma saída de jogo, você trabalha com bola. Se você vai trabalhar uma situação defensiva com o Diniz, né, a bola vai estar sempre ali, então assim, e eu acho que é o correto, né, porque para jogar futebol você precisa da bola, então eu gosto muito do trabalho do Diniz, já elogiei aí em outros vídeos aqui no canal, principalmente essa temporada, né, o trabalho dele com o Fluminense. Acredito que a ideologia dele tem muito a ver com aquilo que a gente espera do futebol, né, na seleção brasileira principalmente, e no futebol em geral. O time que é propositivo, ele, na minha opinião, ele está mais perto de alcançar o sucesso, né, de ter sucesso ali na partida. Então, eu gosto da metodologia, acho que o Diniz tem que vai acabar sendo o técnico da seleção brasileira. Eu não acredito que o Ancelotti irá deixar o Real Madrid no final da temporada passada. E mesmo se deixar, eu não acredito que ele venha para a seleção brasileira, né? Acho que foi muito mal conduzida essa história do Ancelotti pelo presidente Edinaldo. Eu acho que ele acabou ali se emocionando e falando, né? O Ancelotti, pelos resultados, ele é um treinador que é unanimidade, né? Pelos resultados que ele tem ao longo da sua carreira, mas o modelo de jogo dele funciona muito bem no Real Madrid, é um modelo estabelecido também, eu acho que não, mas
eu não sei se para a seleção brasileira a gente não teria mais o mesmo, né? Lembrando que o Tite, que é o antecessor aí do Diniz, né? Ele se espelhava muito no Ancelotti, né? O Ancelotti, ele foi fazer vários estágios aí com o Ancelotti, num período sabático aí que ele teve antes de assumir a seleção brasileira, né? Antes da segunda passagem dele pelo Corinthians. Então, é um modelo, eu acho que toda a estrutura tática ela é válida desde que você não atrapalhe características de jogadores e tudo mais. Mas esse modelo de todo mundo rodar no ataque, o Brasil ter um jogo menos posicional, isso me agrada muito e eu acho que isso só agrega pela capacidade técnica dos nossos atletas, né? Só tem a agregar. Porque você vê ali no jogo de ontem, por exemplo, uma movimentação entre os jogadores de ataque muito grande. O Neymar, meia, mas muitas vezes, pela característica que ele tem, né? Que ele não é um meia de origem, mas ele pode jogar e vai executar muito bem aquela posição. Então ele entra muito na área, é um jogador que tem uma capacidade de finalização diferenciada, tem visão de jogo, né? E o Rodrigo também ali na esquerda funcionou muito bem. Eu não teria entrado com essa escalação e teria entrado com o Martinelli e o Rodrigo na direita. Mas funcionou muito bem o Rodrigo e Rafinha, né? E o Neymar ali como meia, o Richarlison como centroavante. Acredito que o Richarlison tenha sido o jogador que menos tenha se destacado individualmente, mas isso não significa que ele fez uma partida ruim. Ele abre muitos espaços ali pro Rodrigo, o próprio Rafinha, né? O Neymar que veio do meio, enfim, jogadores importantíssimos aí para a desenvoltura da seleção brasileira. O Neymar bateu o recorde do Pelé nesse jogo, né? Teve uma noite de rei, fazendo 2 gols. O primeiro gol dele deixou ele isolado aí como o maior artilheiro da seleção brasileira em jogos oficiais. E para aqueles que acham que o Neymar não agrega tanto assim a seleção brasileira, eu até concordo que o Brasil hoje em dia tem condições de depender muito menos do Neymar do que já dependeu em algum momento, né? Mas assim, eu acho que o Neymar só torna as coisas ainda mais fáceis quando se trata do desempenho da equipe, né? Eu acho que ele jogando como meia, ele tem uma capacidade, já disse, de enxergar o jogo que é acima da média. Ele tem drible, tem finalização, tem ainda velocidade, né? Ele quase faz um golaço no primeiro tempo, depois dele ter perdido o pênalti. E no segundo tempo ele joga daquela maneira que o Diniz pede para os seus meias, né? De organização. Muitas vezes o meia não vai ser o jogador que vai dar o último passe, mas ele vai ser muito importante na construção e na jogada ali do gol do Rafinha. O passe do Neymar é sensacional. Ele tira 3 jogadores, né, do lançamento que ele dá pro Rafinha. Então ele quebra muito fácil as linhas, sendo com passe, sendo com drible, ou sendo com drible, e o Rafinha na primeira finaliza, na outra o Rafinha recebe o passe e o Neymar já infiltra, faz o Rodrigo recebe, faz uma jogadinha ali de futsal, onde ele consegue passar a bola pro Neymar, o Neymar finaliza, faz o gol, né, do recorde. E mesmo se ele não tivesse feito o gol, seria pênalti novamente, porque o jogador passou o rodo ali no Rodrigo, né? E é isso, depois da jogada ela consegue ali, o Brasil conseguiu jogar dos 2 lados, né? Do lado esquerdo ali o Rodrigo, o Neymar inicia a jogada, toca pelo Bruno Guimarães, que dá um belíssimo passe pro Rodrigo. O Richarlison consegue fazer ali o bloqueio do zagueiro, então o Rodrigo tem muita tranquilidade ali
pra finalizar, fazer se eu não me engano, o quarto gol do Brasil. E é isso, acho que foi uma partida ofensivamente muito legal de se ver. No Brasil é difícil analisar defensivamente, porque a Bolívia não imprimiu dificuldade nenhuma, né, para a seleção brasileira, já era de se esperar. E assim, é difícil você conseguir saber realmente qual a capacidade competitiva da seleção brasileira disputando eliminatórias aqui na América do Sul. A gente sabe que nem todos os adversários, pouquíssimos adversários aqui vão conseguir imprimir alguma dificuldade para a seleção brasileira, porque a qualidade técnica é acima da média e parece que taticamente a gente está num caminho legal. Eu gostei do que o Diniz implementou ontem lá na equipe. É o início, mas você consegue ver lampejos do que realmente a filosofia dele de futebol. Isso para mim é muito legal. Eu já disse, sou um entusiasta da maneira do Diniz jogar. E é isso, acho que Bruno Guimarães é um jogador que já poderia ter tido mais minutos na Copa do Mundo passada. Para mim é um dos melhores meias, né, aí do futebol mundial atualmente. Eu acho que a capacidade que ele tem do jogo com e sem bola é incrível, né? Capacidade ali de posicionamento, enfim. O Diniz fala na coletiva que ele também quer reativar aquela capacidade que o Casemiro tem do jogo com bola, né? A gente sabe que o Casemiro é um dos melhores cabeças de área aí do futebol mundial também, mas ele tem sim, eu concordo com o Diniz quando ele fala que o Casemiro tem muita qualidade técnica com a bola, e a gente viu isso no São Paulo, a gente viu isso muitas vezes no Real Madrid, né? Apesar dele jogar como um 5, mas ele sempre estava ali ao redor da área para tentar finalizar de longe, enfim, dar um passe mais refinado. Na Copa do Mundo, ele faz um gol que demonstra essa qualidade técnica dele com a bola também. Então, eu acho que em todos os setores, do goleiro ao centroavante, o Brasil tem muita qualidade técnica. Isso tem que ser explorado. Concordo com o Diniz nisso, quando ele fala isso na coletiva, que todos os jogadores têm que jogar com e sem bola, independente da posição realmente que eles jogam, né? O Magalhães, ele é um zagueiro que é muito técnico também. O Marquinhos é outro, apesar de eu achar que o Marquinhos ele poderia ter dado um combate maior ali no gol da Bolívia, mas são ajustes e nenhum sistema tático vai ser totalmente perfeito, né? Você tem que ver o que aquele sistema tático vai te agregar mais referente àquilo que você quer. Eu acho que a seleção brasileira ela tem que ser propositiva sempre, né? E contra o adversário que pode ali pressionar mais a sua saída de bola, você pode ter alguns erros, sim. O jogador vai errar, né? Acho que todo mundo erra e acerta, o jogador de futebol vai ser diferente. Mas eu acho que dessa maneira, inicialmente, pelo menos, a gente está mais próximo daquilo que a gente em relação ao futebol, né? Eu acho que o Brasil é isso, é o futebol técnico, aquilo que a gente fala do futebol arte, né? E a gente viu muito disso ontem. Claro, o adversário, repito, inexpressivo, mas, por exemplo, vamos colocar aí o Brasil na próxima rodada de eliminatórias, né? Na próxima data FIFA, na verdade, vai ter aí o Uruguai. E talvez o Uruguai seja uma equipe que vá imprimir um pouco mais de dificuldades para o Brasil, né? Vai tentar marcar a saída de bola ali, mesmo que não seja o tempo todo. E a gente vai ver ali a capacidade de saída de bola que a gente vai ter. O Ederson, né, como goleiro, eu acho que ele tem um jogo com os pés excelente. O Alisson também tem, mas o Ederson, para mim, é um dos melhores goleiros
né? Que sabe sair jogando do mundo. Então a gente vai ver muito isso com o Magalhães, com o Ederson, com o Marquinhos. E assim, quando subir um bloco de 3 do adversário para tentar abafar essa saída de bola, a gente conseguindo quebrar essa primeira linha, você vai ter ali Rodrigo, Neymar, Rafinha, né? No caso, jogadores que num contra um eles vão fazer diferença. E ainda ali o Richarlison, ou até mesmo o Gabriel Jesus, que entrou no final do jogo ontem, para tentar dar esse acabamento na jogada. Então você tem muito poderio ofensivo, sabe? Eu acho que mundialmente falando, a seleção brasileira é o que mais tem qualidade lá na frente, qualidade em todos os setores, né? O Bruno Guimarães, às vezes, ali na contenção, ajudando também o Neymar muitas vezes a armar jogadas, né? Ontem mesmo, um passe do Rodrigo, ele que dá o último passe ali, né? O passe que seria do meia, do playmaker. Então, a gente tem muita qualidade, a gente só tem que ir com calma e entender, respeitar as características dos melhores jogadores que a gente tem, né? Em relação a nível, todo jogador brasileiro ele vai ter tecnicamente um nível bacana de jogo, mas eu acho que eu não, em relação à última Copa, eu nem questiono tanto a convocação. Eu acho que a seleção, ela foi bem convocada, mas eu acho que a gente não, talvez o Tite tenha deixado de respeitar em alguns momentos aquele que estava melhor tecnicamente para assumir algumas posições, né? O caso do Bruno Guimarães, enfim, o caso do Rodrigo, que poderia ter entrado como titular ali contra a Croácia, no meu ponto de vista. Enfim, já passou, mas a gente sempre fica com aquela sensação que poderia ter sido melhor, né? Ainda tem Vini Júnior para entrar nessa seleção que está machucado, então o nível só tende a subir. E a grande questão é, o Brasil vai classificar em primeiro ou segundo lugar, né? Porque classificar a gente vai e é isso. Eu acho que a única seleção que pode imprimir uma dificuldade aí é a Argentina. E enfim, a grande questão se a gente vai ficar em primeiro e segundo passa muito pela Argentina, que normalmente não costuma fazer uma eliminatória tão segura assim quanto a seleção brasileira, né? Bom, família, é isso. Eu falei que eu ia comentar mais sobre a questão extra-campo, mas vai ficar para outro vídeo, tá bom? Porque a bateria do meu celular tá acabando aqui, senão eu vou perder a gravação. Então é isso, se inscrevam no canal, dá o like, comentem o que vocês acharam da partida. Vou deixar meu Instagram aqui na tela e valeu!